com a nova Lusitana. Né? Aqui já temos a ideia do Brasil global player, a ideia do Brasil país do futuro. E, na verdade, neste momento, em 1821, só faltou um passo para realizar aquela vocação, que seria transformar o Reino Unido num império, né? que cumpriria a função do Quinto Império. Que temos que lembrar que o império de longa tradição, o Império Romano, que depois passou a ser o Império Romano de nação alemã, etc., parou de existir em 1806, né? Foi abolido por Napoleão. Então o mundo estava sem império naquela época. E é curiosíssimo que, se olharmos enciclopédias da primeira metade do século XIX, e olhando o que está escrito na palavra-chave império, que muitas dessas enciclopédias mencionam o Brasil, né, falando do potencial do Brasil para ser o novo império na tradição do Império Romano. Algo que não combina em nada com a nossa ideia de Brasil terceiro mundo, né, mas na época foi diferente. Bom, com isso eu vou chegar à independência. Muitas vezes a independência do Brasil é tratada como se não houvesse acontecido a mudança da corte, nem a proclamação do Reino Unido, governado a partir do Rio de Janeiro. Se tomarmos em conta esta inversão brasileira, esse é o termo científico para isso, né? A inversão brasileira, porque tudo foi invertido, né? O que era metrópole passou a ser colônia, e o que era colônia passou a ser metrópole. Temos que perguntar, tomando em conta essa inversão brasileira, quem afinal ficou independente de quem? Isso é uma pergunta um pouco provocativa, mas ela faz sentido. Eu vou tentar sistematizar os principais atores e momentos da fase de independência, né, que começou já um pouco antes e se estica até os anos 30. Evidentemente houve resistência contra aquela restauração, né, restauração lusitana, dos dois lados do Atlântico, né? Enquanto foram proclamadas repúblicas e houve movimentos para constituintes em toda a Europa, houve aquela restauração geral que também se expandiu para o Brasil, a restauração geral, mas houve protestos contra isso, né? Houve, por exemplo, em Pernambuco e paralelamente em Lisboa, né, em 1817, houve uma grande revolta, né, de republicanos contra a restauração, e grupos republicanos proclamaram os direitos humanos e elaboraram uma constituição e tentaram acompanhar, né, o movimento geral. E aqueles movimentos foram mais fortes em Portugal do que no Brasil, que é fácil entender porque Portugal viveu uma crise muito forte, né, depois de 1815, porque de fato foi um protetorado inglês, né? Quem garantiu a ordem lá foi um governador, um militar britânico, e o país tinha sofrido muito com as duas invasões, né, com a invasão francesa e com a contra-invasão britânica. Enquanto isso, o Brasil viveu o primeiro boom do café. Então, uma fase muito próspera, que, claro, que provocou um sentimento de injustiça ou de discriminação do lado português. Formaram-se em 1820 juntas, primeiro no Porto, depois em Lisboa, aliás com uma forte participação de uma fração jacobina, que é algo que ainda não foi bem pesquisado, o papel dos jacobinos naquelas juntas portuguesas. E eles proclamavam provisoriamente uma constituição, que foi a Constituição de Cádiz, e, o que é mais importante, eles conclamaram as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes do Império inteiro. Isso é é algo legítimo,
é algo que a tradição portuguesa providencia no caso que um governador, um rei, abandona seus deveres, não faz mais um bom governo, mas um ruim governo. Neste caso, é possível conclamar, né, homens importantes de todo o império para averiguar se tem que trocar de rei, né? É algo legítimo. E estas cortes gerais, a tarefa principal dessas cortes gerais foi elaborar uma constituição que depois deveria ser aceita pelo rei, né? Eles não queriam acabar com a monarquia, apenas transformar a monarquia numa monarquia constitucional. E tem um documento interessantíssimo que é sempre citado, que é o Manifesto do Porto, né, de 1820 também, que menciona o status de colônia ao qual o Portugal teria sido reduzido. E isso é muito interessante porque a argumentação naquele Manifesto do Porto é idêntica à manifestação das cortes na América Latina contra o colonizador espanhol. Então, temos de repente do lado europeu a mesma argumentação que tínhamos antes em Buenos Aires e nos vários centros, né, dos movimentos pela independência. Aliás, os historiadores contemporâneos, né, que comentaram os acontecimentos ainda na primeira metade do século XIX, sempre falam da Revolução Portuguesa. Nunca falam de independência do Brasil, falam de Revolução Portuguesa. Bom, no Rio de Janeiro, o João VI, junto com o Conselho de Estado, discute 3 estratégias como reagir àquelas reivindicações. Uma primeira estratégia seria simplesmente partir para a luta, né? Combater aqueles rebeldes. Mas já não foi possível, porque o movimento se espalhou rapidamente e juntas já estavam presentes no Pará e até já na Bahia. E em fevereiro de 1821, no Rio de Janeiro, então na sede da corte, o povo foi às ruas gritando Constituição de Portugal ou a morte. Né? Então, o exemplo das cortes já despertou, já provocou toda uma mobilização. Então, que não seria mais possível combater simplesmente. Então, a segunda estratégia foi de propor uma própria Constituição, ou quer dizer, se colocar à frente do movimento para, desta forma, controlar o movimento, né? É sempre o mais perigoso quando tem uma revolução e, de repente, os governantes se colocam à frente da revolução, né? É o jeito mais eficiente para acabar com a revolução. E assim tentaram também, através do príncipe Pedro, que seria depois o Pedro I, imperador, prometendo sim que vai ter uma Constituição, só que não foi cumprida. Eu estou muito resumindo os acontecimentos, né? E isso provocou que as cortes em Lisboa exigiram em abril de 1821 o retorno do rei, que foi acusado de corrupção. O João VI voltou ao Portugal por exigência das cortes e praticamente ficou como prisioneiro de Estado por causa de questões de orçamento, né, de corrupção. E bom, eu vou ter que resumir mesmo. O movimento com tendência republicana aumentou em poder. Em agosto de 1821 já houve juntas governativas em toda a região do Brasil, do Pará até o Ceará, além de Salvador e também em Montevideo, que na época pertencia. E parecia que ia acontecer exatamente a mesma coisa como na América Hispânica. Era praticamente claro que o Brasil então iria se desfazer, digamos, numa dúzia de repúblicas independentes, né? Exatamente o mesmo processo como na América Hispânica. Isso teria sido o fim da monarquia no Novo Mundo. E teria sido o fim também da unidade do território. E isso era para ser evitado a qualquer custo. Então, a terceira e última estratégia
que a corte tentou foi a de uma estratégia muito truculenta, foi a de dividir os rebeldes e instrumentalizar o exemplo das independências hispano-americanas para a coroa. Então, o que eles fizeram? De repente é lançado o argumento da recolonização do Brasil pelas cortes, né? Acusando as cortes que eles queriam recolonizar o Brasil. E em abril, mas não antes, só em abril de 1822, de repente surge a ideia nos panfletos, né, oficiais da independência do Brasil. Independência, vejamos bem, das cortes, né, porque a coroa estava no Brasil. E então, em agosto de 1822, o Pedro proclama o famoso Manifesto aos Povos do Brasil, no qual diz união, né, claro, porque a tendência era de separatismos, união do Amazonas ao Prata, não retumbe outro eco que não seja independência. E o processo culmina em 7 de setembro no grito do Ipiranga, né, e Pedro I é coroado imperador em 12 de outubro de 1822. O que aconteceu aqui? É algo curiosíssimo. Aconteceu uma transformação retórica da oposição de republicanos, ou digamos liberais, ou constitucionalistas, de um lado, contra monarquistas, o que de fato, né, foi a briga, né, foi entre monarquistas e republicanos, e estes dois grupos foram retoricamente transformados em portugueses e brasileiros, que é muito curioso, porque é uma nacionalização de dois partidos, na verdade, né? Na época ainda se falava do Partido Português e do Partido Brasileiro. O Partido Português seria aquele que queria uma transformação diferente, república, mudar as coisas, e o Partido Brasileiro, o conservador. Isso realmente sem exagero. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, ele admite que o Sérgio Buarque de Holanda, um dos mais importantes historiadores do século XX no Brasil, ele diz que o 7 de setembro vai constituir simples episódio de uma guerra civil portuguesa e onde se veem envolvidos os brasileiros apenas em sua condição de portugueses do aquém-mar. Né? Então, ele diz que é uma questão entre portugueses, não entre portugueses e brasileiros. Então, a primeira coisa é essa transformação. A segunda coisa é a transformação da ameaça à ordem monárquica numa ameaça à nação, que não seria a ordem monárquica em perigo, mas a nação em perigo, né? Por isso que digo instrumentalização, né, do discurso nacionalista naquela época. Isso permitiu que a coroa, no Rio de Janeiro, com a ajuda de mercenários britânicos, que eles combateram todos os movimentos separatistas, republicanos, né, do Pará até o sul, né, com um número muito alto de mortos, aliás. E houve uma ameaça de segundo grado também, uma segunda ameaça que faz a situação no Brasil especial, que é a questão dos escravos. Porque, de certa forma, esses movimentos separatistas ou republicanos, eles tiveram um grande problema. Porque proclamavam, né, vamos nos libertar da coroa, vamos criar uma república própria, mas sempre chegou o momento que de repente se colocou a questão, e os escravos? O que vamos fazer com os escravos? E no Brasil daquela época, os escravos formaram mais da metade da população, né, era mais de 50% da população. Então sempre chegou o momento que os líderes dos movimentos republicanos de repente paravam e retrocederam, né, o que é conhecido entre os historiadores brasileiros como girondinismo, né, porque como a Gironde, quando as coisas parecem mudar mesmo, dá um passo para trás, né, para não perder os privilégios. E no Brasil, por causa do exemplo do Haiti, né, que aconteceu alguns anos antes, o Haiti que se libertou, né, como
foi a Segunda República, né, no Novo Mundo, depois dos Estados Unidos, e os escravos se revoltaram, e no Brasil temia-se muito o haitianismo, que os negros no Brasil de repente podiam se rebelar. E tem uma coisa que achei muito interessante naquele manifesto do Pedro ao povo brasileiro, que é tido como o manifesto da independência do Brasil. Tem uma frase que quase nunca é citada, que fala que as cortes portuguesas, os brasileiros, ameaçam com libertar a escravatura e armar seus braços contra seus próprios senhores. Então, os monarquistas brasileiros usavam como argumento que os republicanos portugueses iriam libertar os escravos, que acho curiosíssimo. Bom, vamos chegar aos resultados. Eu acho que deveria chegar ao final em poucos minutos. A monarquia é preservada dos dois lados. A Constituinte em Lisboa é dissolvida. O Reino Unido é separado, mas tudo fica na família. E apenas divide-se, né, entre pai e filho por um tratado de paz e amizade, o reino, que é um caso único. É a única independência legal em toda a América. A única independência com um contrato jurídico correto, né, que corresponde ao jus publicum daquela época. E, é claro, o Brasil é imediatamente reconhecido e continua mantendo relações diplomáticas com Portugal. Nunca houve aquele confronto, como no caso das repúblicas na América Hispânica. E, claro, que nunca houve uma tentativa de reconquista de um dos dois lados. Então, assim, o Quinto Império se torna realidade. E nesta imagem, vocês podem ver como Pedro I é coroado imperador. E o rito que a cerimônia segue é aquele mesmo ritual a única pessoa que falta aqui é o Papa. Mas eles seguiram rigidamente a cerimônia da coroação dos imperadores, não como o Carlo Magno, só que tinha que ter um bispo em vez de um Papa. Então, neste momento, 1822, na verdade, renasce, pelo menos pela perspectiva brasileira, o Império Romano em terras brasileiras, que é muito curioso. Bom, vou chegar rapidinho ao último ponto, que apenas acrescenta mais alguns detalhes, porque até aqui aquela macro-narrativa pedagógica ela já está estabelecida, na verdade. A proclamação da República tem algumas características próprias também. A princípio, ela deveria interromper a continuidade da narrativa do Brasil Império, né, porque justamente o que sempre tentaram evitar, a República de repente se torna realidade. E, de fato, foi uma interrupção dos discursos, mas apenas durante uma década, mais ou menos. Em 1900, já podemos constatar uma síntese entre os novos discursos republicanos e aquela antiga ideia do Brasil Império. O que quer dizer, os novos discursos republicanos foram muito facilmente integrados à narrativa tradicional. Para ser um pouco polêmico, poderíamos dizer que o Brasil, mesmo como república, continuou o império, né? Sempre naquela visão elitista, né? da versão oficial da história. Vou resumir bem brevemente os acontecimentos. Em 15 de novembro de 89, uma unidade militar comandada por Deodoro de Fonseca executa uma manobra nas ruas do Rio, durante a qual é proclamada a República, de alguma forma. Não houve luta, sequer alguma reação da coroa. Os detalhes até hoje são muito duvidosos. Na verdade, não se sabe se alguém, quando, de fato proclamou a República, que é algo que foi comentado nos jornais da época com bastante ironia, porque os jornais na época falaram sobre a guerra dos vivas, né? Quem que
gritou o primeiro viva a República, porque não se sabia. E a maioria dos historiadores especializados naquele período falam numa dinâmica muito difusa, durante a qual a República, de certa forma, aconteceu. Alguns dizem que caiu como uma árvore madura, como uma fruta madura da árvore. O que é certo é apenas que o ator principal foram os militares, por um interesse próprio, porque estavam envolvidos pensões e competências dos militares, e segundo, que os republicanos praticamente não tiveram uma participação direta, que é curioso, né? Que uma república é proclamada sem uma participação direta do Partido Republicano. E durante os primeiros 10 anos podemos verificar um câmbio nos discursos. A monarquia é fortemente criticada como um governo anacrônico e como uma anomalia no Novo Mundo. Então, podemos ver que aqui nesse discurso o Brasil tenta se alinhar com o exemplo dos países vizinhos, e a proclamação da República é justificado como um processo necessário de americanização e modernização, né? Isso também para os jornais da época fica bem claro. O Brasil tem que se americanizar e tem que se modernizar, que seria uma fatalidade mecânica, né? Não tem como manter uma monarquia no Novo Mundo. Somos da América e queremos ser americanos, né? Isso foi um dos lemas daquela época. Mas o que significa essa americanização? Porque se falamos em América, no sentido da palavra antiga, seria uma aproximação aos vizinhos hispanofalantes, às repúblicas, né? Mas o que de fato aconteceu foi algo diferente. Queria mostrar para vocês esta bandeira. Não sei se vocês conhecem esta bandeira. Foi a primeira bandeira republicana do Brasil, que logo depois foi substituída, mas foi a bandeira original que iria ilustrar, né, a nova República Brasileira. E é claro, é uma cópia fiel, né, dos Stars and Stripes. Ela foi logo substituída, né, pela bandeira republicana que temos até hoje, que é, com algumas poucas alterações, bastante fiel à bandeira do Império, mantendo, né, a tradição monárquica. Mas esta bandeira ela é tão significativa porque a americanização do Brasil, na verdade, foi uma aproximação aos Estados Unidos. Isso tem a ver com a questão do global player, de novo, que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer o Brasil República. A primeira embaixada brasileira no exterior foi nos Estados Unidos. A primeira embaixada dos Estados Unidos na América Latina foi no Brasil. Logo depois da República foram assinados contratos sobre comércio de café e borracha. O governo brasileiro e dos Estados Unidos sempre se apoiaram nas questões diplomáticas. Por exemplo, a invasão a Cuba, né? The Splendid Little War. O único país da América Latina que apoiou francamente os Estados Unidos foi o Brasil. Os Estados Unidos apoiaram o Brasil naquela anexão dos Misiones também. Quando o Panamá se declarou independente com a ajuda dos Estados Unidos, o único país latino-americano que não protestou foi o Brasil. E assim tem centenas de exemplos, né, de uma forte, estreita cooperação. Isso porque os dois países se entenderam como duas potências, né? Os Estados Unidos ainda não eram o global player, né? Porque estamos ainda na virada do século XIX para XX, mas a ideia foi que os Estados Unidos ao norte e o Brasil ao sul iriam manter uma balança de poder, assim, e que seriam duas potências bem acima das outras nações latino-americanas. Bom, eu vou chegar ao final com isto. Talvez só uma frase sobre a continuidade. Temos em 1900 foi publicado um livro
amplíssima recepção, escrito por Afonso Celso, pelo conde Afonso Celso, que chama Por que me ufano do meu país? Né? É um livro que foi lido nas escolas, que foi muito espalhado entre a população. É um livrinho escrito para crianças, jovens, na verdade, para instigar o amor à pátria. Então, o livro dá um monte de argumentos por que o Brasil seria o melhor país do planeta. O surpreendente não é que o livro foi escrito desta forma, porque para a época é algo bastante comum, né, de instigar o amor à pátria desta forma. O curioso é que este livro, publicado em 1900, não menciona uma única vez a República. Né? Como eu acredito que isso mostra muito bem como a República aconteceu, mas na verdade não conseguiu penetrar o imaginário. A República não foi um motivo de orgulho, nem para um livro ufanista, né? Depois o movimento nacionalista foi chamado de ufanismo, ou esse sentimento nacionalista de ufanismo, mas a República não teve nenhum papel nisto. Eu vou pular isto aqui e fechar com este último slide, assim teremos um pouco de tempo para perguntas e discussão. É uma tentativa de sistematizar, mais uma vez, os elementos da macronarrativa na sua continuidade. Então temos os elementos básicos, né? A ilha, Brasil, ou quer dizer, o Brasil não latino-americano. Eu lembro muito bem um clipe na televisão brasileira, na época que a gripe suína estava ameaçando, né? Naquele clipe do Ministério da Saúde advertiu-se, falando, se dirigindo aos brasileiros, quem precisar viajar à América Latina, deixe sua viagem para um momento posterior, que agora é perigoso por causa da gripe suína na Argentina e no Chile. Né? Mas achei tão significativo que viajar para a América Latina, né? Porque o Brasil se auto-exclui da América Latina no discurso oficial. Claro que tem outras tentativas justamente de conectar as coisas, e hoje em dia é mais forte do que nunca. Mas assim, não a América Latina, diferente, o Brasil monarquia, o Brasil império, e por isso o Brasil pacífico, ordenado, no caminho para o progresso. O oposto daquelas republiquetas anárquicas na parte que fala espanhol. Né? É uma oposição muito forte durante os séculos. A outra, o Brasil, como a ideia do paraíso terrestre, a ideia do em se plantando tudo dá, que sempre surge nas crônicas, né, dos primeiros relatos sobre o Brasil, né, que o Brasil seria uma terra tão frutífera, né, que plantando tudo dá, e que casa bem com aquela ideia da divisão do trabalho no mundo pós-moderno, que sempre aparece nos jornais, né, que a China, que é o lugar onde se produz, né, é o lugar das indústrias, a Índia dos serviços, e o Brasil iria providenciar para o mundo os alimentos. Né? Assim, muitas vezes aparece como visão do futuro, né, aquela divisão. Então, o Brasil como celeiro do mundo, que aliás foi um lema do regime Vargas também, já falando do Brasil como celeiro do mundo. Depois, o novo mundo, não a Ásia, quer dizer, algo completamente novo, um lugar onde se realizam utopias, como, por exemplo, o Quinto Império, ou o País do Futuro. E a última linha, que não consegui incluir na minha palestra, na verdade, a questão que surge mais no século XX, mas que é bem presente hoje em dia. O Brasil como o país que, ao contrário dos Estados Unidos, conseguiu resolver as questões raciais. Né? O Brasil como o país que tem aquela capacidade
maravilhosa, enigmática, de incluir tudo e sempre encontrar um consenso, né? Que o processo de mestiçagem e o Brasil como uma nova potência democrática também, diferente da China e da Índia. Mas este último ponto talvez possamos incluir na discussão, mas que também contribui para fazer do Brasil um modelo, né? Algo como um modelo para seguir e para um modelo já em processo de realização, por isso que país do presente. Bom, eu tentei selecionar as obras mais relevantes para o assunto e embaixo vocês têm o meu contato, né, na Universidade de Copenhagen. Os nossos contatos seguem, assim, eles chamam de Swedish Number Plate. Todos nós temos um código assim, e se houver perguntas ou dúvidas ou sugestões ou críticas, comentários depois da nossa discussão, por favor, sintam-se livres em mandar um e-mail para mim. Agradeço muito a atenção e queria pedir desculpas que eu falei um pouco mais do que planejava. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Deus, por essa palestra abrangente com muitas ideias novas. Tem perguntas? Vocês podem perguntar tudo, esclarecer pontos, talvez, porque uma leitura não tão costumeira, né, que ele fez da história do Brasil. Para acompanhar o meu português, eu tentei falar não muito rapidamente, porque eu sou mineiro in pectoris, então tenho uma tendência a não falar, a engolir um pouco as palavras, mas tem alguma dúvida também sobre... Posso dar mais explicações se algo não ficou bem claro? Sim? É uma pergunta que tem mais a ver com Portugal do que com o Brasil, mas eu fiquei um pouco curiosa. O que aconteceu, na verdade, com Portugal após a fuga da corte? A corte continuou defendendo Portugal contra Napoleão ou deixou para... Eles delegaram essa tarefa aos ingleses, né? Os ingleses ajudaram dos dois lados, às vezes em missão oficial, às vezes como mercenários, né? E para combater do lado brasileiro foi basicamente como mercenários. E às vezes são as mesmas pessoas também, né? Como Beresford ou outros comandantes britânicos, né? Que executam, na verdade, o poder dos dois lados. E, de fato, depois que a corte abandonou Portugal, quem controlou, quem exerceu o governo em Portugal foi o comandante britânico. Claro que em consultas constantes com a corte no Rio, né? Mas a situação, assim, pela perspectiva dos súditos portugueses, foi a de viver num protetorado britânico. Né? E o que mais talvez o que mais tenha prejudicado foi que do orçamento do Estado praticamente nada foi investido em Portugal naquela época, foi mesmo abandonado de certa forma, o que explica a raiva, né, dos movimentos separatistas en Portugal. ¿Sí? Yo voy a hablar en español. Sí. Me interesa mucho que hables del papel de Inglaterra, este mismo detalle de que era un gobernante británico el que manejaba Portugal después que se da que los reyes viajan. Ya dice el rol tan grande que estaban jugando los ingleses, ¿no? Y en ese mismo momento que se da la independencia, tiene lugar en España una revolución liberal que me parece que también está auspiciada por Inglaterra. O sea, en otro momento de la historia, cuando Estados Unidos comienza a tener una buena relación con Brasil, después de la revolución, también Estados Unidos se ha alienado nuevamente con Inglaterra, sobre todo después de la Guerra Civil Americana. Los ingleses estuvieron a favor del norte. Entonces, a mí me parece que hay un elemento en toda esta historia que es el Imperio Británico, que ha ido modelando un poco el desarrollo de Brasil. Es una hipótesis que sostengo. Yo quisiera que tú hablaras un poco sobre eso.
primeiro um pequeno detalhe sobre o comandante Beresford, que é curiosíssimo, que a mesma pessoa que combateu a primeira revolução em Buenos Aires em 1804, 1802, não me lembro bem, mas a primeira manifestação de independência em Buenos Aires foi aquele Beresford, e também quem combateu a revolução em Portugal em 1817 foi o mesmo, né? Só para ilustrar mais uma vez que as mesmas ações militares são executadas do lado do Novo Mundo e da Europa. E os britânicos, eles tiveram um forte interesse mesmo em cooperar com aquele governo português no Brasil. Eu mencionei bem rapidamente a abertura dos portos, né? Que o mesmo Dom Rodrigo, né, que teve aquele papel decisivo na Translatio Imperii, ele foi um grande fã do Adam Smith. Então, ele não só criou ele não só acreditou no Quinto Império, como ele também acreditou na Invisible Hand ao mesmo tempo. É uma mistura curiosa entre aquela se bem que a Invisible Hand também é algo metafísica, né? A crença no potencial autorregulamentador do mercado e tal. E para o Reino Unido foi uma vantagem imensa de repente ter como um mercado todo aquele que antes era um mare claustrum, né? Porque nenhuma nação podia fazer comércio com o Brasil diretamente, tinha que ser tudo através de Portugal, né? Então a independência, ou não, antes a transferência da corte para o Rio de Janeiro significou na verdade a abertura do mercado brasileiro, não para o mundo, apenas para o Reino Unido. Agora fica confuso porque os dois são Reino Unidos, né? Mas para a Britânia, então, né? Então foi uma estratégia muito inteligente. E a Britânia conseguiu se estabelecer como primeiro parceiro, né, no comércio com o Brasil durante todo o século XIX. Aí tem algumas querelas sobre o tráfico negreiro, mas é uma cooperação que traz muitas vantagens para a Inglaterra. Tem o Jurandir Malerba, ele tem um outro livro que não está nesta lista, que chama a transferência da corte para o Brasil, não, chama A Corte Portuguesa no Brasil. E neste livro ele explica com todos os detalhes como que foi feita a cooperação com os britânicos naquela época. Talvez lá encontre maiores informações. Eu teria uma pequena pergunta. Assim, ouvindo todo esse discurso da continuidade, eu pensei o evento Lula, porque o que Lula aproveitou para também no discurso nas eleições foi sempre que ele traz algo novo na história do Brasil, né? Ele falou para o Alckmin num debate: eu não posso mudar em 4 anos o que não foi feito em 400 anos, o que vocês destruíram em 400 anos. Como você vê Sim. isso? Exatamente. A última questão aqui, né, da democracia e o povo, né, o povo entre aspas, que não sei se vocês repararam, mas em toda essa macronarrativa pedagógica, quem nunca aparece, a não ser como bon sauvage, é a população brasileira. Ela é completamente excluída da versão oficial, né, que explica sobre a identidade coletiva no Brasil. Até no hino também, né? Quem não aparece, aparece muito mais a natureza do que o povo. A Marilena Chauí ela está na lista.
Marilena Chauí, Brasil, mito fundador e sociedade autoritária, é uma análise muito boa sobre a ausência do povo em toda a versão oficial da história do Brasil. E, de fato, o povo paulatinamente é considerado já no populismo, né, do regime Vargas, mas como algo passivo, e o governo Lula tem um pequeno detalhe que talvez ilustre bem, que no primeiro governo Lula surgiu como um adesivo, mas às vezes também como um emblema, assim, em cartazes, assim, uma pequena frase, como um mote, que diz: o melhor do Brasil é o brasileiro. E isso é exatamente o contrário de toda essa macronarrativa que tinha até o momento. Porque o Brasil sempre existia apesar do brasileiro, né? O Brasil era maravilhoso, potência, quinto império e tudo, apesar da sua população. E essa alteração nos discursos no primeiro governo Lula é exatamente de transformar o que era a vergonha do Brasil no forte do Brasil. E aí sim, eu acho que deveríamos tratar com uma ruptura da continuidade da macronarrativa. Sempre num nível retórico, né? Estamos sempre nunca falando se houve realmente, claro que também houve, né, uma mudança na situação social e tal, mas nos restringindo ao declamatório, né, ao retórico. Que o povo sobe no palco apenas nos anos 90, no palco oficial, né, do Brasil. Então, agradeço ao interesse e agradeço ao Bill. Agradeço a você pelo convite.